Uma porção desse vídeo é oferecida pelo projeto Céu Aberto. Saiba mais no final desse vídeo. O telescópio espacial James Webb. Batizado em nome do administrador da NASA que supervisionou os pousos na Lua das missões Apollo, este gigante espacial é o maior, mais poderoso e mais complexo telescópio espacial já construído. Ele foi aclamado como um sucessor do Hubble, que por si só foi fundamental para expandir nossa compreensão do universo nas últimas décadas. Passou por grandes reformulações, custou 9,7 bilhões de dólares e levou 25 anos para ser totalmente desenvolvido, construído e testado. Houve vários momentos em que todo o projeto quase foi cancelado. E ainda com a ajuda de cientistas de várias nações ao redor do mundo, superou obstáculos após obstáculos. Mas por todo esse esforço, vai ser utilizado por no máximo 10 anos. Por que os cientistas empreenderam a construção deste telescópio? Por que investir todo esse tempo, dinheiro e esforço na construção de algo que será, relativamente falando, de vida tão curta? A resposta é porque este telescópio, de uma forma diferente de qualquer outro antes, nos permitirá observar através do tempo, até o início do próprio universo. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta, enquanto exploramos como essa maravilhosa peça de engenharia permitirá aos cientistas observar as primeiras galáxias formadas após o Big Bang. Juntos descobriremos a ciência e a engenharia envolvidas no projeto, bem como os desafios que enfrentou no caminho. E como esse telescópio nos ajudará a acessar pistas sobre as origens do universo. O projeto deste telescópio começou em 1996. Naquela época, a NASA havia considerado por anos um telescópio espacial de próxima geração para ajudá-los a encontrar os dados que desejavam. E o plano original era fazer um telescópio de abertura de 8 metros que custaria aproximadamente 500 milhões de dólares. No entanto, com o passar do tempo, os tomadores de decisão perceberam que muito mais recursos seriam necessários para atingir esses objetivos. Mas quais eram exatamente seus objetivos? Bem, o próximo telescópio deveria ser do tipo infravermelho. O Hubble estava funcionando desde a década de 1990, mas seu alcance principal eram os espectros de luz visível e ultravioleta. E embora tivesse alguma capacidade de detecção no infravermelho, era um tanto limitado. E por que os cientistas querem um telescópio infravermelho tão poderoso? Bem, isso se resume a alguns fatos fundamentais sobre o próprio universo. Os cientistas acreditam que o universo, como conhecemos, existe há cerca de 13,8 bilhões de anos. Como tudo começou, é uma questão fascinante e sobre a qual muitos têm teorizado. As teorias dominantes atuais giram em torno da ideia de um Big Bang, onde toda a matéria existia em um espaço tão pequeno que era efetivamente zero. Os átomos nem mesmo existiam nesse estágio, eles seriam muito grandes. De repente, tudo se expandiu para fora de uma vez. A matéria começou a se aglutinar em átomos, depois poeira, depois estrelas e planetas, e o universo se expandiu e esfriou desde então. Mas não seria útil poder olhar para trás e ver por nós mesmos aqueles primeiros momentos ou a formação dessas primeiras galáxias? Isso poderia nos dar uma ideia de como exatamente tudo aconteceu. O telescópio espacial James Webb fornecerá evidências do Big Bang ou mudará completamente nossas teorias, e isso graças à forma como a luz viaja, pelo menos até certo ponto. Embora a luz seja incrivelmente rápida, ela não é instantânea. Há um pequeno intervalo de tempo entre o momento em que a luz é emitida e o momento em que a vemos. Os fótons, ou partículas de luz, viajam a uma taxa constante, 299.792.458 metros por segundo exatamente. Nosso Sol se encontra a uma distância de 147,87 milhões de quilômetros de nós,
Isso significa que leva aproximadamente 500 segundos para a luz de lá chegar até aqui. Então, o que você vê no céu agora mesmo não é o Sol como ele é, mas sim como ele era há 8 minutos e 20 segundos atrás. Esse atraso é perceptível mesmo quando consideramos objetos relativamente próximos de nós. A estrela mais próxima de nós, Próxima Centauri, está tão distante da Terra que leva 4 anos para a sua luz chegar até aqui. Tudo isso significa que para objetos que estão cada vez mais distantes de nós, nós os vemos como se estivessem cada vez mais atrás no tempo. Para objetos suficientemente longe de nós, os veríamos como 13,8 bilhões de anos atrás, próximo da origem do universo. E felizmente, como alguns cientistas especulam, podemos estar vivendo em um universo infinito. Então, objetos tão distantes deveriam de fato existir. Com o telescópio espacial James Webb, esperamos poder vê-los de fato. Mas por que James Webb foi projetado para ser um telescópio infravermelho? Bem, uma razão é que a luz infravermelha tende a perfurar melhor as nuvens de matéria cósmica, permitindo-nos ver além dessas nuvens de gás e enxergar o que está do outro lado. Mas a principal razão, e aquela que é relevante para vermos essas galáxias primitivas, é por uma curiosa e intrigante característica do universo: o fato de que o espaço está se expandindo. Por razões que ainda não compreendemos totalmente, mas teorizado pelos cientistas como o resultado da energia escura, tudo no universo está se afastando de tudo. Conforme uma estrela se afasta de nós, sua luz é esticada em um processo conhecido como efeito Doppler. E como o comprimento de onda da luz é a parte que define a cor que vemos, conforme a luz se estende, ela se desloca cada vez mais em direção à metade vermelha do espectro eletromagnético. Mas essa expansão não é constante. Os cientistas observaram que quanto mais algo se afasta de nós, mais rápido também se expande para longe de nós. Isso significa que a luz das galáxias mais distantes mudou tanto para o vermelho que foi além dele, para as frequências infravermelhas. O telescópio Hubble não foi totalmente projetado para detectar essas frequências, mas o James Webb sim. Os receptores do telescópio espacial James Webb podem detectar luz em frequências de 0,6 a 28,5 micrômetros de comprimento. Curiosamente, por design, ele não pode ver todas as frequências de luz visível. Ele pode ver o vermelho e uma grande quantidade de frequências laranja, mas nada além do amarelo. Seu foco está nas frequências infravermelhas. Por essa razão, é incorreto dizer que o telescópio espacial James Webb seria um substituto para o Hubble. Os astrônomos costumam dizer que o telescópio espacial James Webb foi projetado para complementar os trabalhos do telescópio espacial Hubble. Cada um se concentrará em frequências de luz que o outro não vê tão claramente. Além disso, como o Hubble tem um potencial de funcionar até 2040, é provável que permaneça em funcionamento após o fim da missão do telescópio espacial James Webb. Ainda assim, observar no infravermelho alvos tão distantes é um grande desafio. Em uma noite clara, se você observasse uma vela à medida que se afasta dela, não demoraria muito para ter uma visão cada vez mais fraca de seu brilho. Isso ocorre por causa da lei do inverso do quadrado, em que os fótons de luz se espalham com a distância. Além disso, a luz tende a se espalhar quando passa por matéria. E embora o espaço seja extremamente vazio, há partículas suficientes de poeira flutuando pelas vastas distâncias do espaço. Então objetos mais distantes se tornam muito mais difíceis de se ver. Para combater isso, o telescópio espacial James Webb abriga um espelho de berílio folheado a ouro com 6,5 metros de diâmetro. Isso torna sua área de superfície 6 vezes maior do que a do espelho do Hubble. E esse espelho maior é projetado para capturar mais luz de fontes distantes antes de focalizá-la de volta nos instrumentos do telescópio, permitindo que eles captem traços mais fracos de radiação. Além disso, como o nome sugere, o telescópio espacial James Webb foi desenvolvido especificamente para uso no espaço. Estar no espaço significa que o telescópio não tem que lutar com a atmosfera da Terra, que pode difratar e distorcer as ondas de luz.
O vácuo no espaço fornece uma visão muito mais clara, permitindo que o telescópio espacial James Webb encontre aquelas minúsculas ondas infravermelhas difusas com muito mais facilidade. Sua órbita é conhecida como Ponto de Lagrange L2. Esta posição no espaço não é tecnicamente uma órbita verdadeira, mas existe a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no ponto mais distante do Sol. Apenas como uma referência, a Lua está a 384.400 quilômetros da Terra. Portanto, o ponto de órbita do James Webb é muito mais longe. Devido à forma como a gravidade da Terra interage com a gravidade do Sol, este ponto no espaço é gravitacionalmente estável, tornando muito mais fácil para um objeto pairar lá com o mínimo esforço. Isso torna esse ponto em uma estação de visualização ideal para um telescópio orbital. E já enviamos outra nave espacial para lá, o Observatório Espacial Planck. A distância da Terra é grande o suficiente para que o James Webb não precise enfrentar nenhuma radiação refletida na Terra ou na Lua, mas também está perto o suficiente para enviar sinais de volta à Terra nos dizendo o que vê. Naturalmente, nesta posição será muito difícil programar uma visita de assistência para o telescópio. Portanto, uma vez que ele esteja lá em cima, embora o James Webb tenha sido projetado com um anel de acoplamento, não há nenhuma missão programada para conserto ou substituição de peças. E embora precise de um esforço mínimo para manter sua posição, mínimo não é o mesmo que zero. O James Webb tem combustível suficiente para manter sua posição por no mínimo 5 anos e no máximo 10 anos. Depois disso, ele sairá de sua órbita e não funcionará mais. É uma missão com um prazo de validade definido. Um benefício final dessa posição, entretanto, é a temperatura. Como o calor viaja em ondas infravermelhas, o calor gerado pelas próprias peças do telescópio tem o potencial de cegar seus próprios sensores. No entanto, graças à sua posição no espaço, o James Webb será capaz de se resfriar a temperaturas de 223 graus Celsius negativos. E claro, graças ao seu escudo solar. Você sem dúvida deve ter percebido a grande tela prateada na parte inferior do telescópio. Este escudo de 5 camadas tem o tamanho de uma quadra de tênis e é projetado para apontar na direção do Sol, da Terra e da Lua, com a finalidade de bloquear o calor que vem deles. Talvez com este último detalhe você pode ter começado a perceber a escala deste projeto. Seu escudo é realmente grande, com cerca de 20 metros de comprimento e 14 metros de largura, pesando no total quase 6.500 quilos. E isso levanta uma questão: como colocaremos esse telescópio em órbita? Bem, isso é explicado por um dos aspectos de engenharia mais surpreendentes de todo o projeto: sua capacidade de se dobrar e se desdobrar. O foguete Ariane 5, que levará o James Webb para a órbita, tem 5 metros de diâmetro, e isso não é o suficiente para caber todo o telescópio. Desse modo, o James Webb foi projetado de forma que tanto seu espelho quanto seu escudo possam se dobrar, reduzindo suas dimensões totais enquanto está no foguete. Depois de lançado e enquanto atravessa o espaço até sua posição de órbita, o James Webb começará a se desdobrar gradual e delicadamente. Os braços se abrirão, os escudos se desenrolarão, e os hexágonos do espelho vão girar para sua posição, e em seguida alinhar-se com a ajuda de minúsculos motores até que estejam perfeitamente alinhados um ao outro. Tudo para permitir que prossiga com sua incrivelmente delicada tarefa de coletar radiação das luzes mais fracas do céu. Dominar o processo de colocar um dispositivo tão sensível em órbita, sem que algo desse problema, foi a principal razão pela qual o telescópio espacial James Webb demorou tanto para ser construído. Lembre-se de que, uma vez lançado, não há planos para missões de reparos. Se algo se quebrar durante a implantação, poderia significar o fim de toda a missão, com a perda de mais de 2 décadas de trabalho e 9,7 bilhões de dólares. Em 2005, poucos anos antes da data de lançamento inicial pretendida, todo o projeto passou por uma reformulação fundamental. Tudo foi verificado e checado por conselhos de revisão. Em 2018, o projeto foi adiado quando um teste de implantação do escudo solar terminou com seu rompimento.
e uma revisão posterior relatou 344 possíveis pontos únicos de potenciais falhas, e qualquer uma dessas falhas acarretando o não funcionamento do projeto como um todo. Quando os custos começaram a subir em 2011, o Congresso norte-americano decidiu reduzir o orçamento da NASA como forma de cancelar o telescópio espacial James Webb. No entanto, a reação pública em apoio ao projeto acabou levando-os a reverter essa decisão. O telescópio espacial James Webb foi construído pela NASA em cooperação com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, e teve seu lançamento atrasado por 13 vezes. Os custos do projeto aumentaram de 500 milhões para 9,7 bilhões de dólares. Mas, finalmente, muito em breve, ele será lançado. Sua missão de investigar o espaço profundo e desvendar os mistérios da formação das primeiras galáxias, estrelas e exoplanetas finalmente começará. E quando ele finalmente for lançado do espaçoporto europeu na Guiana Francesa, será um evento de celebração em todo o mundo. E você também pode apostar que, uma vez no espaço, os cientistas disputarão com muito afinco para ter a chance de obter seus dados e descobrir as maravilhas que ele promete. Então, boa sorte para o lançamento do telescópio espacial James Webb e para todas as equipes envolvidas no processo. E se tudo der certo, o telescópio espacial James Webb trará uma revolução para a astronomia nas próximas décadas. Então é isso. James Webb, o telescópio espacial que promete revolucionar a astronomia. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. E se quiser saber mais sobre esse e outros grandes observatórios para lançamento nos próximos anos, clique aqui na direita da tela para conferir uma lista de vídeos bem especial. E enquanto aguardamos ansiosos pelo lançamento do James Webb, que tal conferir os registros feitos por um observatório astronômico no Chile? Quer saber como processar imagens assim? Conheça o projeto Céu Aberto, com o uso de registros feitos pelo Observatório S+, em uma iniciativa para cientistas, divulgadores científicos e principalmente para todas as pessoas, com uma grande seleção de belíssimas imagens para compor um livro de astrofotografias. Visite o site céuaberto.space e conheça o projeto. E aproveite para conhecer também o canal Giro Astronômico, um dos parceiros e apoiadores dessa iniciativa. Quer ajudar o Astron Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de estar ajudando o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês têm ajudado o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.